que eu já comecei, tá? Sim. Então, já posso começar, tá, Luísa, né? Vocês não vão falar nada, não? Né? Eu posso. Não. Tá. Obrigada, Mauro. Obrigado a vocês. Tá apresentando, né? Ok? No tela cheia. Sim. Beleza, então. Então, bom dia, pessoal. Né? Meu nome é Malson. E, então, eu falo do programa multicêntrico, né, de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, da UFMS. Então, atualmente, eu sou o coordenador, e então eu vou falar para vocês um pouquinho de como que é o programa aqui na UFMS. E para começar, então, eu vou começar destacando, né, que nós estamos no estado do Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, porque tem o Mato Grosso também, e geralmente as pessoas confundem, né? Mas então já adianto para vocês que eu não sou sul-mato-grossense e é um crime praticamente a gente confundir os dois estados, tá? Então fica aqui que é Mato Grosso do Sul, a gente está na região centro-oeste, tá? Então, se vocês observarem, junto com o Mato Grosso, com o Goiás e o Distrito Federal, a UFMS está aqui na região centro-oeste, e uma outra característica importante do nosso estado, que é o Mato Grosso do Sul, nesse mapa aqui com biomas, é que o Mato Grosso do Sul ele tem um pedaço, né? Ele abrange a Mata Atlântica, o Pantanal e o Cerrado. Então, ele está inserido em 3 biomas, e isso confere uma biodiversidade, né, muito grande para o estado, e, consequentemente, como vocês vão ver nos próximos slides, a maioria dos professores, mas nem todos, né, vão trabalhar com essa biodiversidade, tá? Explorando, justamente porque a gente está inserido em 3 biomas, e sendo que um deles é o Pantanal, que só tem no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, tá? Um pouquinho aqui também para vocês conhecerem do Mato Grosso do Sul, além dessa importância, então, de estar inserido em 3 biomas, se vocês olharem o mapa da América do Sul, o Mato Grosso do Sul também tem uma localização que ele é um estado de fronteira. Então, uma parte do Mato Grosso do Sul vai fazer uma divisa aqui com o Paraguai, e a gente também faz divisa com a Bolívia. E isso vai ser importante, então, né, porque tem um intercâmbio aqui cultural e também um intercâmbio na constituição dessa biodiversidade muito grande, que fortalece, então, assim, que destaca a posição do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ele eu não vou detalhar aqui, né, mas é dividido em várias regiões, e Campo Grande está aqui na região central. Tá? Pessoal, só para vocês conhecerem um pouquinho também, apesar de um estado grande, né, o Mato Grosso do Sul ele tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, ele tem uma população comparada com outros estados muito pequena, de apenas em torno de 3 milhões e quase 700 mil habitantes, né? Então, a gente tem várias cidades nos estados de São Paulo, do Rio, de Minas, por exemplo, e mesmo no sul, que ultrapassam essa população, uma cidade só. E a gente aqui tem o estado com 3 milhões e 700 mil. Então, a maior cidade é a capital, que é Campo Grande, tem quase 900 mil habitantes, e aí vocês vão perceber que as demais cidades, né, a gente só tem outras 2 cidades com mais de 100 mil habitantes, que são Dourados e Três Lagoas, e vocês vão observar que as outras cidades têm todas menos que 100 mil habitantes, e, na verdade, né, a partir da 6ª cidade, ela já tem 50 mil habitantes. Então, aqui a gente tem municípios com uma população muito pequena, tá? Então, ainda é um estado que não tem uma grande população, tá? Pessoal, a UFMS, né, que então é a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela tem o campus central, que fica na cidade universitária, aqui em Campo Grande, só que ela também vai estar presente em outras 8 cidades, tá, do estado. Então, ela está presente em Corumbá, Coxinha, Aquidauana, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas, Paranaíba e Chapadão do Sul. Todas essas cidades que eu falei têm campus também da UFMS, tá? Claro que aqui em Campo Grande vai ter a maioria dos cursos, tá? Mas nessas outras cidades tem cursos que são importantes ali, né, regionalmente, para cada região onde eles estão inseridos, tá? O PMBQBM, o FMS, ele está concentrado aqui na cidade universitária, onde temos eu e mais 10 colegas que ficamos aqui em Campo Grande, mas a gente também tem 2 colegas credenciados no programa que são do campus Três Lagoas e uma colega no campus Pantanal, tá? Então, é um programa multicamp aqui na UFMS. Então,
O programa da UFMS, né, ele é uma nota 5, assim como, né, a gente está na rede, e o programa foi criado em 2013, a primeira turma em 2014, e a UFMS participa desde essa turma de 2014, então estamos há 10 anos no programa. E, pessoal, o PMBQDM é o único programa de pós-graduação na área CB2 em toda a região centro-oeste, o que enfatiza mais ainda, então, a importância regional desse programa aqui para a gente, tá? Até hoje, a gente já passou, né, por 3 coordenações, então, a primeira coordenadora foi a professora Maria Lígia, desde a implementação do curso em 2014 até 2016, aí a professora Fabiana, que vai, né, fazer a palestra hoje, ela foi a minha antecessora como coordenadora e ficou na coordenação de 2016 até 2020, e eu estou na coordenação do PMBQBM-UFMS desde 2020. Interessantemente, eu estou no meu primeiro mandato ainda, por umas questões aqui da UFMS, os mandatos foram ajustados, e eu e todo o colegiado estamos até hoje ainda no nosso primeiro mandato, nessa gestão. Pessoal, a nossa embaixadora é a professora Débora Fogel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, aqui rapidamente, então, nós somos 14, atualmente 14 docentes credenciados, tá? Então, aqui na frente eu coloquei as linhas de pesquisa. Como o tempo é curto, eu não vou detalhar cada um, mas a gente pode perceber esses nomes que eu deixei em laranja são os colegas que estão em Três Lagoas, em vermelho é a colega Marivane, que é do Pantanal, e o restante dos colegas estão aqui, né, na cidade universitária, em Campo Grande. Pessoal, a gente tem 8 professores, né, que vão trabalhar na área de biotecnologia, a gente tem 2 colegas que trabalham em mediadores celulares, na linha de pesquisa mediadores celulares, e mais 4 colegas na bioquímica dos estados patogênicos. Então, a gente vê que há um predomínio da biotecnologia, né, como linha de pesquisa, mas a gente também tem outros docentes, o que é muito importante nas outras 2 linhas de pesquisa do programa também, tá? Quanto aos discentes, pessoal, aqui na UFMS a gente já formou 37 alunos de mestrado e 9 de doutorado. Atualmente a gente tem 15 alunos matriculados no curso de mestrado e 13 no de doutorado, sendo que um desse doutorado é o nosso, né, primeiro aluno estrangeiro, tá? Pessoal, aqui rapidamente, o nosso colegiado ele é formado por 6 professores, que é um formato antigo da UFMS. Isso para o ano que vem vai ser reduzido para 4, mas atualmente, então, metade quase do corpo docente faz parte do colegiado. A gente também tem a representante discente, que é a aluna de doutorado, Ana Lorena, e a gente tem o secretário, né, que atende a gente, o Reginaldo. Pessoal, aqui também, só para destacar, né, porque não é obrigatória a qualificação para o mestrado, mas aqui na UFMS a gente tem como obrigatório, né, no nosso regimento do curso aqui na UFMS, então, os alunos do PMBQBM do UFMS se qualificam até 18 meses no mestrado, e assim como para os demais cursos da rede, né, todos do doutorado têm que qualificar com até 30 meses, tá? Pessoal, uma questão que é muito delicada aqui, sempre foi, né, são a oferta de bolsas. Então, se a gente observar que atualmente a gente tem 15 alunos matriculados no mestrado e só 6 bolsas disponíveis, né? Então, só 6 alunos que estão com bolsa. 2 com bolsa da CAPES, né? Pelo Multicêntrico, 2 Fundect, que é a nossa FAP, e 2 bolsas CNPq. Felizmente, no doutorado, a situação melhorou do ano passado para cá, então, dos 13 alunos matriculados atualmente, 11 têm bolsa, né? Uma bolsa pelo Multicêntrico, 5 pela Fundect e 5 pelo CNPq. Então, a gente tem um esforço muito grande para que consiga mais bolsas para esses alunos de mestrado, tá? Um outro aspecto também que no último relatório, né, da CAPES, para toda a rede, foi destacado, que era a necessidade da internacionalização. Nossa internacionalização ainda é um pouco incipiente, né? A gente tem 2 alunas que já foram com bolsa PDSE, uma para a Austrália e outra para os Estados Unidos, e tem mais um aluno que vai agora, né, no final do ano. Na verdade, a data aqui está errada, é novembro de 2024 a maio de 2025, para a Austrália. E a gente, esse ano, também recebeu o nosso primeiro aluno estrangeiro, que é o Akin, da Nigéria, que vai cursar todo o doutorado aqui na UFMS. A gente tem 2 publicações com aluno estrangeiro, né? Alguns colegas que já fizeram formação docente para poder ministrar aulas em inglês.
Algumas disciplinas são, na verdade, uma disciplina é ministrada totalmente em língua inglesa, tá? Por mim, pelo professor Geambre, e a gente tem uma egressa, que é a Jéssica, né? E até para quem estava na reunião da SBQ esse ano, ela apresentou lá, ela está na Austrália, então ela é um caso de sucesso, né? Que contribui para a internacionalização. Aqui, pessoal, rapidamente, então, só para mostrar que em 2020, a aluna Claudiane de mestrado recebeu o prêmio de melhor dissertação do PMBQ-BM. Em 2021, a Jéssica recebeu o prêmio de melhor tese, né, pelo PMBQ-BM também. E, pessoal, aqui na UFMS, desde 2017, a gente realiza um encontro do PMBQ-BM UFMS, né, que é para divulgar o programa para toda a comunidade acadêmica aqui da UFMS, principalmente. Em 2017, coincide com o ano que eu entrei na UFMS, eu só me credenciei no programa no outro ano, né, em 2018, e coincide também quando a gente recebeu a visita da nossa embaixadora, Débora Fogo, tá? E aí o encontro vem sendo feito todos os anos, e ele é organizado, na verdade, pelos alunos. A gente, como professor, a gente só faz a parte burocrática, porque os alunos não podem, mas, de uma forma geral, são os alunos que realizam o encontro. Então, em 2017, a gente teve o primeiro, em 2018 foi realizado o segundo encontro, em 2019 o terceiro, e aí também tiveram os mini cursos, então a gente tem mini cursos para alunos de graduação e outros alunos de pós-graduação também. Em 2020, mesmo com a pandemia, a gente conseguiu fazer, então, ele totalmente remoto, né? E teve, inclusive, participação de outros colegas de outros PM, BQBM, como a professora Luzimar, aqui registrado. Em 2021, a gente também fez o encontro de forma remota, né, que ainda estava na pandemia. Aqui a gente tem a professora Débora Fogel também participando, né, ela é nossa embaixadora e tem um contato ativo com a gente. Em 2022, a gente retornou no modelo híbrido, os minicursos foram presenciais, mas as palestras ainda continuaram remotas. E a gente teve a participação da professora Débora. E em 2023, que foi o ano passado, a gente voltou para um formato praticamente totalmente presencial, mas assim, o público estava presente, né, presencialmente, só que alguns palestrantes ainda remotos, como a professora Débora e outros palestrantes também. Então, o encontro é uma iniciativa que tem sido muito bom para a gente divulgar, atrair novos alunos e também estimular nossos alunos, porque os alunos do PMBQ-BM mostram o andamento dos seus projetos e são avaliados. Aqui, então, é só o contato, né, do programa e agradecer, né, então, o Thales e a Luísa pelo convite, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do PMBQ-BM, e agora eu vou só aqui interromper a minha apresentação, pessoal, e eu gostaria, então, de convidar a professora Fabiana Fonseca Zanuelo, né, que é parte do nosso corpo docente, desde o início aqui, foi a primeira coordenadora. A professora Fabiana, ela é formada em Ciências Biológicas pela Unesp, tá? Ela tem mestrado e doutorado pela USP e pós-doutorado pela UFG. Ela é atualmente professora titular aqui na UFMS e membro permanente do programa de pós-graduação, né, em Bioquímica e Biologia Molecular. Ela tem experiência na área de bioquímica e fungos filamentosos, com ênfase em enzimologia, atuando principalmente, né, na produção, purificação e aplicação dessas enzimas de interesse biotecnológicas produzidas por fungos filamentosos. Atualmente, também a professora Fabiana trabalha com bioprospecção de biomoléculas, né, produzidas por fungos filamentosos, na produção e indução de crescimento vegetal em condições de estresse biótico e abiótico, e também no biocontrole de micro-organismos patogênicos causadores de doenças em plantas. E, para finalizar, então, né, vou deixar vocês agora passar a palavra para a professora Fabiana, que vai falar sobre fungos filamentosos e a produção dessas biomoléculas que otimizam a ciclagem de nutrientes e o crescimento vegetal. Então, é uma honra, né, poder apresentar a Fabi, né, como intimamente que a gente se trata, e fique à vontade. Obrigado, viu, Fabi? Ok, Malson, muito obrigada pelo convite a todos os membros do PMBQBM, tem gente no Brasil todo, né? Muito bom falar com vocês. Eu vou apresentar aqui, aí vocês me digam se vocês estão vendo a minha apresentação, só um minuto. Opa, vocês estão vendo? Não, Fabi. Não? Não. Não sei o que está acontecendo aqui, Malson, só um minutinho.
Tela cheia. Aqui, acho que agora vai. Isso, acho que sim. Agora sim? Isso. Agora acho que você pode pôr para apresentar, que está aparecendo nos slides. Acho que. Ok. Isso, agora está Agora sim? aparecendo, Fabi. Tá. Perfeito. Então, tá bem. Então, se vocês tiverem Obrigado. algum problema, vocês vão me avisando, porque eu não estou vendo ninguém. Tá bom, Tá pode bem? deixar. Pessoal, muito bom dia para todos. Obrigada pelo convite, né? O Malson me chamou aqui para falar um pouquinho com vocês. Ele já apresentou minha linha de pesquisa, né? Então, eu estou no PMBQ desde 2014, e aí eu vou apresentar para vocês um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos, né? Então, eu intitulei minha palestra como Fungos Filamentosos, produção de biomoléculas que otimizam a ciclagem de nutrientes e o crescimento vegetal. Tá? Nós estamos, então, na UFMS em Campo Grande e pertencemos ao Instituto de Biociências. Antes de eu começar a minha palestra, propriamente dito, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trabalham junto comigo, a nossa equipe, né? A professora Giovana, o professor Douglas, a professora Marivane de Corumbá, os nossos alunos, né? Estão faltando alguns aqui, mas que sem eles nada seria possível. Então, essa é a equipe, na verdade, que estão diretamente relacionados com o PMBQBM, né, e os nossos alunos aqui na reunião anual desse ano, né, que comemoramos aí 10 anos do programa. Malson já disse, né, mas eu vou reforçar, nós estamos no Mato Grosso do Sul, né, na cidade de Campo Grande, na cidade universitária, e o nosso estado, então, como ele mesmo já disse, ele compreende uma interface que tem 3 biomas importantes, né, Cerrado, Pantanal, um pouco da Mata Atlântica, mas grande parte do bioma do Mato Grosso do Sul, ele está inserido no Cerrado, né, então, de fato, é um local importante para a bioprospecção de moléculas, né, de vários tipos de moléculas de interesse biotecnológico. E não seria diferente para a gente sim prospecta moléculas, fungos, basicamente fungos filamentosos, que podem ajudar a gente aí em vários setores agroindustriais, perdão. O nosso estado, ele tem uma tendência, a principal fonte de renda do nosso estado, ele vem da pecuária e da agricultura, né? Então, basicamente, nós estamos ainda no início de uma industrialização. Bom, mediante isso, né, então eu, Giovana e Douglas, nós trabalhamos sempre com enzimas microbianas, né, enzimas de interesse biotecnológico, buscando alternativas mais sustentáveis, né, para decomposição de moléculas, principalmente lignocelulósico, e a professora Marivane vem trabalhando com a promoção de crescimento vegetal, basicamente com bactérias. E nos últimos anos, então, nós alinhamos essas duas linhas, né, por que não, então, prospectar fungos também, que apresentem a capacidade de produção de biomoléculas, principalmente de enzimas, mas também aquelas que são responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento vegetal. E por que isso, né? Porque a gente tem que existe uma expectativa que até 2050 nós sejamos em torno de 10 bilhões de habitantes no mundo, né? Isso impacta com a gente tem que ter alimento para todo mundo, né? Basicamente é isso, de uma forma muito mais sustentável e muito mais pensada. A consequência, né, para esse aumento populacional vai se dar, basicamente, com o aumento do preço dos alimentos, mas, ao mesmo tempo, a produção agrícola ela não deve aumentar nesse mesmo ritmo, até porque a gente não tem áreas agricultáveis suficientes para essa demanda. Somado a isso, a gente tem as nossas mudanças climáticas, que são, indiscutivelmente, as que mais têm afetado na produção de alimentos, né? Isso se dá principalmente com uma seca, salinidade, solidificação do solo e também a presença de contaminantes como os agrotóxicos e metais. Então, essas mudanças climáticas têm sim afetado todos esses ciclos biogeoquímicos e na produção de alimentos. O que a gente tem que, com o aumento dessa população, aumenta proporcionalmente o uso de fertilizantes ou de bioinsumos agrícolas, né? Então, a gente tem que até 2050 isso vai ser de uma forma concomitante, o aumento da população e o aumento do fertilizante, o que causa problemas sérios, tá? Tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista econômico. E o Brasil, sendo um país agrícola, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, né, como eu havia dito, que tem uma característica muito na agricultura, esses preços desses fertilizantes, eles impactam diretamente na produção de alimento, e tem toda a consequência, como eu havia dito. Se a gente pensar no Brasil, né, no ranking no Brasil da agricultura, aqui é de 2023, o Brasil
Depois dos Estados Unidos, é o maior produtor de soja do mundo, tá? E ele tem uma característica importante que é de exportar esse grão que serve de biodiesel, que serve de óleos, né, para diferentes setores da indústria. Mas também outros alimentos que podem ser produzidos, né? Então, na agricultura se destaca na produção de milho, de cana-de-açúcar, café, feijão, tá? Então, sim, o Brasil é um país agrícola de fato. O sucesso dessa produção de alimentos no país, ele se dá de acordo com vários fatores, né? Não tem um único fator. Primeiro, o melhoramento genético, né, dos grãos, a gente tem aqui, maquinário avançado, agricultura de precisão, desenvolvimento de sementes mais resistentes, né, agrotóxicos a outros compostos. Aliado a isso, a fixação biológica de nitrogênio, que acontece principalmente pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então a gente tem a zospirilo, uma importante fonte de obtenção de nitrogênio. Aumento das áreas de cultivo, tem uma restrição aqui, quando a gente pensa, né, em expandir mais novas áreas, né, todo o impacto social, econômico, ecológico que isso causa. Mas também o sucesso na produção de alimentos se dá com o uso de fertilizantes ou outros bioinsumos, né? Então a gente tem que suplementar esse solo com nutrientes para que essa planta possa crescer e se desenvolver. E aliado a isso também, tanto os insumos bioquímicos, né, os fertilizantes, o uso exagerado de agrotóxicos, que eu sempre uso o termo agrotóxico sim, né, algumas pessoas não gostam, né, mas de fato são moléculas que causam uma toxicidez muito grande para toda a sociedade, tá? Então, quais são esses principais impactos do uso exagerado de agrotóxicos, que alguns chamam de defensivos agrícolas, né? Esses agrotóxicos, a gente nunca vai se livrar, a gente realmente precisa deles, né, para o controle de doenças, principalmente aquelas que causam perdas expressivas na produção de alimentos, né, que causadas por fungos fitopatogênicos, né, então a gente tem tanto aqueles fungos que vivem em simbiose, produzindo moléculas interessantes, né, para a planta, mas também aqueles que causam doenças severas, podendo até destruir uma população inteira. E a gente não poderia deixar de destacar aqui alguns fungos que são amplamente encontrados, né, em regiões como a macrofomina, que causa a podridão do carvão, a esclerotínia, causa o mofo branco, e o fusarium, que causa o tombamento, tá? No geral, a gente tem que essas culturas, né, soja, feijão, milho, são altamente dependentes de agrotóxicos de amplo espectro, tá? Mas quais são esses impactos desses agroquímicos, né? Primeiro, impacto para a saúde, né? Então, a gente tem impactos expressivos na saúde. Os agroquímicos, além disso, quando eles vão se depositando no solo, eles diminuem de uma forma muito expressiva a biodiversidade, e aí quando eu falo biodiversidade, penso em tudo, dos micro-organismos, né, dos nematóides, enfim, todos, tá? E além disso, esses agroquímicos ainda eles podem ser lixiviados, causando poluição tanto do ar quanto da água e do solo, tá? Bom, quando a gente pensa em fertilizante, né, então a gente usa muito agrotóxico, a gente usa muito fertilizante. Quais são os principais fertilizantes que se usam na agricultura? São baseados naqueles à base de NPK, que a gente chama, né, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, são chamados nutrientes primários para a planta, né, então ela precisa desses nutrientes para crescer. A gente também tem os micronutrientes, e aí vem outros íons que também são importantes, tá? Então, esses fertilizantes, eles acabam suplementando o solo com esses macro e micronutrientes, porém, quando eles aplicados em grande quantidade, esses compostos, né, eles vão se depositando no solo e muitas vezes se complexando com outros resíduos no solo, tornando um solo mais improdutivo, né? Então, é uma coisa meio contraditória. A gente precisa desses fertilizantes, porém, em excesso, eles têm todo um processo de danificação do solo, da arquitetura do solo, tá? Então, aqui, os macronutrientes que mais interessam para a gente nesse momento são nitrogênio, fósforo e potássio, e mais ainda o fósforo, né, que são os chamados fertilizantes fosfatados, tá? Então, o Brasil, como ele é um dos mais se destaca na produção de alimentos, ele também vai consumir fertilizante em grande quantidade, tá? E aqui, o consumo, ele está distribuído por cultivar, né? Então, a gente tem a soja, ela é
muito dependente de fertilizantes fosfatados, né? Então, em termos de 43% do consumo total de fertilizante é para a indústria da soja, mas milho, café também, todos precisam de uma fertilização, tá? Bom, no entanto, esses fertilizantes, principalmente os fertilizantes fosfatados, eles não são produzidos no Brasil. Então, a gente tem que importar esses fertilizantes para garantir uma saúde desses cultivares, tá? Contudo, nesses últimos anos, de acordo com a pandemia, né, que afetou todos os fatores, né, então a gente teve que ter uma dificuldade maior de importação desses fertilizantes, eventos climáticos, além disso, a crise energética nos países europeus e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia afetaram essa importação, o que tem feito com que esse preço dos fertilizantes tenha aumentado de uma forma muito expressiva. Isso se dá porque os principais produtores de fertilizantes fosfatados, que são derivados principalmente de rochas, são a Rússia e a Ucrânia. Tá? E aí, com a guerra entre eles, isso impactou muito mais no valor. Tudo bem? Bom, se impacta o valor do fertilizante, isso tende a impactar também no preço final dos grãos, né? E também essa restrição, né, da importação de fertilizantes pode reduzir a produção de alimentos, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais dos fertilizantes fosfatados, que é o que nos interessa. Então, ele é um macronutriente importante para o desenvolvimento da planta, né? O ATP para a síntese de ATP, para a produção na fotossíntese, né, produção de clorofila também, síntese de membrana, regulador osmótico. Então, realmente, o fosfato, ele é um composto de muita importância para o crescimento e desenvolvimento vegetal. No entanto, quando esses fertilizantes, então, são aplicados de forma exagerada no solo, a gente tem que esse fertilizante fosfatado, como o fosfato é altamente reativo, ele pode se complexar com outros cátions, né? E aí, essa complexação, né, desses fosfato na forma de fosfato de cálcio ou de alumínio, ele não é absorvido pela planta, tá? Então, o que a gente tem? Que aproximadamente 70% do fertilizante que é aplicado no solo, ele se torna disponível para absorção nas plantas, tá? Isso porque, quando ele é aplicado, rapidamente ele pode se mobilizar na própria matéria orgânica, então ele se complexa na matéria orgânica, ele pode ser absorvido principalmente na argila, tá? E ainda ele pode se precipitar formando aí o que eu havia dito, né? Então, na forma de fosfato de cálcio, de ferro e de alumínio, justamente pela característica do fosfato de ser altamente reativo. Então, você aplica esse fosfato, esses fertilizantes fosfatados, um pouco desse fertilizante é absorvido pelas plantas, mas aproximadamente 70% ele vai se complexar no próprio solo e se torna disponível para a planta, porque a planta não absorve na forma de fosfato de cálcio, fosfato de ferro, fosfato de alumínio. Tudo bem? Então, esses fertilizantes, eles são importantes para a nutrição da planta, certo? Porém, em grande quantidade, tem essa problemática aí, e isso causa, né? Esses fertilizantes podem ser lixiviados, né? Podem ser escoados, contaminando águas superficiais, causando a eutrofização desse solo, e além disso, o aumento da quantidade de fertilizante pode prejudicar a estrutura do solo. Outra característica importante é que uma das principais formas de entrada de metais e metais pesados no solo se dá justamente através dos fertilizantes, porque o fertilizante ele não tem apenas fosfato, ele tem os micronutrientes, tá? Então, eles também entram no solo através, então são esses metais, né, que entram através dos fertilizantes e também se precipitam, né, e se acumulam aí no solo, tá? Quando a gente pensa no Cerrado brasileiro, né, então eu falei para vocês que o Mato Grosso do Sul, grande parte do nosso estado, ele está inserido no Cerrado, a gente tem que o Cerrado, né, tem essa característica de ter uma acidez relativamente alta, né, quando a gente compara em regiões mais conservadas, ao mesmo tempo que o nível de carbono e nitrogênio diminui. Então, ele é um solo. À medida com que há uma diminuição da quantidade de carbono e nitrogênio nesse solo, aumenta a acidez, tá? E a acidez no solo, né, nem todos os vegetais, nem todos os micro-organismos conseguem sobreviver num ambiente ácido, tá? E que causa uma problemática grande porque você diminui a microbiota.
ok? Então, a gente tem, sim, uma diversidade microbiana, mas no Cerrado, como a gente está, o Mato Grosso do Sul se tornou uma nova fronteira agrícola, né? Então, cada vez mais tem se expandido para a fronteira agrícola, isso vem diminuindo mais ainda essa microbiota aqui, o que nos preocupa muito, tá? Então, aqui os principais grupos, né, de fungos que estão presentes no Cerrado, então a gente tem uma diversidade grande de Ascomycota e Basidiomycota, tá? Então, essas atividades, eles, com a perda de área nativa, modifica, então, a partir do momento que há um avanço dessa agricultura, né, para as lavouras, você vai modificando cada vez mais esse microbioma, tá? E aí interfere todo nos processos biogeoquímicos. O que a gente tem, né? Que esses micro-organismos, que esses fungos, eles são muito vulneráveis às mudanças climáticas, né? Então, ao aumento, essa expansão dessas áreas para a agricultura, porém você torna o solo cada vez mais seco, tá? O calor, então isso altera também a mudança de cobertura, e isso tem um impacto muito grande nesse microbioma, o que acontece, então, tornando o solo cada vez mais salino, cada vez mais ácido, tá? Então, ele se retroalimenta. Bom, e como que a gente pode, então, atenuar um pouco, né, essas mudanças, né, produzir compostos ou moléculas que ajudem nessa saúde do solo e garantam a produção de alimentos? Isso se dá com os chamados micro-organismos promotores de crescimento vegetal. Então, esses micro-organismos, eles podem ser bactérias e fungos, então a gente tem alguns gêneros que são muito bem estudados, como vários bacilos, azospirillums, que eles já são, inclusive, produtos comerciais que podem ser utilizados na agricultura, né? Porque eles produzem moléculas que ajudam aí a planta nesse crescimento e também nesses ciclos biogeoquímicos, na saúde do solo. E também, o que nos interessa agora, seriam os fungos filamentosos. Então, a gente também tem as rizobactérias e os fungos filamentosos, que são chamados de fungos promotores de crescimento vegetal. Por quê? Porque eles produzem moléculas, inclusive várias classes de enzimas, fito-hormônios, ácidos orgânicos, que no solo, né, são importantes para garantir a saúde e o desenvolvimento vegetal. Então, quais são os efeitos desses micro-organismos promotores de crescimento vegetal nas plantas, né? Então, o gênero Tricoderma, por exemplo, já é utilizado há muito tempo, basicamente, e o principal efeito do Tricoderma é que ele age como um controle biológico, né? Ou seja, ele controla o desenvolvimento ou a população de fitopatógenos. Então, ele tem um efeito muito importante. E também esses micro-organismos, eles podem ser utilizados como sendo um biofertilizante. Então, a partir do momento que ele produz moléculas de interesse biotecnológico, ele pode ser considerado um biofertilizante ou um bioinsumo. E isso já tem sido utilizado de uma forma bem ampla, né, na prática agrícola, para garantir uma sustentabilidade ambiental e também diminuir os custos com os fertilizantes ou os agroquímicos, tá? O que eles fazem, né? O que esses micro-organismos fazem nas plantas? Eles ajudam a planta, então eles podem estar ancorados aqui, né? Então eles podem estar no solo, ou eles podem ser ancorados nas raízes, ou como endofíticos das raízes ou da parte aérea, tá? Então eles se localizam de uma forma muito ampla. Eles produzem várias moléculas que podem ajudar a planta no incremento da parte aérea, né, no aumento do teor de clorofila, isso garante uma taxa de fotossintética maior, né, em crescimento e desenvolvimento das folhas, modificação das raízes, né, então essas raízes são as raízes pivotantes ou as adventícias, que aumenta o desenvolvimento dessas raízes para absorver mais nutrientes para a planta. Além disso, eles produzem várias classes de enzimas que são importantes no controle dos patógenos do solo, principalmente os micro-organismos fitopatogênicos, e na solubilização e mineralização do fosfato, né? Então, lembra aquele fertilizante que eu falei, né, que é um fertilizante fosfatado? Os micro-organismos, principalmente os fungos, eles produzem vários mecanismos que eles ajudam a disponibilizar mais esse fosfato para a planta. Bom, como que agem esses micro-organismos, né? Eles agem basicamente por dois mecanismos, que são chamados mecanismos diretos
e os mecanismos indiretos, né? Então, mecanismos de promoção de crescimento vegetal. Quando a gente fala mecanismo direto, é aquele que age diretamente na planta, né? O que o micro-organismo pode produzir, né? Nossos fungos. Ele pode ajudar na absorção de nutrientes através da solubilização de fosfato ou de potássio, né? Então, ele produz várias classes de ácidos orgânicos, mas de enzimas específicas também, como as fitases e as fosfatases, que são importantes no ciclo do fósforo. Eles agem aí, no caso das bactérias, mais especificamente na fixação biológica de nitrogênio, tá? No caso, que são importantes, né, para a fixação de nitrogênio, na quelação de ferro, né, através da produção principalmente de sideróforos, né, sideróforos são moléculas de baixo peso molecular, que têm uma atração grande por ferro, né, então ele pega esse ferro do solo e ele consegue, então, disponibilizar muito mais facilmente para a planta, para disponibilizar para o crescimento e desenvolvimento. Além disso, os micro-organismos, eles podem ajudar na modulação do etileno, tá? Por que isso? O etileno, ele é importante, né, no processo de desenvolvimento da planta, na maturação, né? Porém, quando a planta passa por um estresse grande, ele aumenta a produção de etileno e o excesso de etileno pode causar morte celular. Então, a planta entra em senescência. Esse etileno, ele consegue extravasar pelas raízes das plantas, né? E depois eles são reabsorvidos, tá? O que os fungos fazem? Eles conseguem impedir com que esse etileno seja reabsorvido, porque eles podem produzir uma enzima que é chamado de ACC-deaminase, que ele cliva o etileno em dois compostos importantes, que é o alfa-cetilbutirato e o amônia. Então, essa planta não vai mais absorver esse etileno, e isso tem um impacto muito positivo na senescência. Então, sim, os micro-organismos produzem essa enzima, que é um alvo de vários estudos, né, que a gente vem trabalhando. Além de tudo, eles podem produzir vários compostos voláteis e não voláteis, que auxiliam também no controle de fitopatógeno. Então, a gente tem, né, uma gama grande de compostos voláteis e não voláteis. E, além disso, eles podem ajudar, né, então, de uma forma, eles podem ajudar as plantas na produção de hormônios, tá? Hormônios que são responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento das raízes, pela maturação, e aí então entra aí o ácido UAIA, que é o ácido indolacético, é um composto indólico, e o ácido indolacético, ele tem a função principalmente do crescimento e desenvolvimento das raízes. E aí outros reguladores, como por exemplo aqui, novamente, o etileno. Então, esses são os mecanismos diretos, isso que eles fazem diretamente nas plantas. Além disso, a gente pode citar os mecanismos indiretos, né? Então, eles produzem compostos que podem ajudar no controle de fitopatógeno, como, por exemplo, o HCN e a amônia, tá? Que para alguns fitopatógenos isso é tóxico, então isso é importante, né? Causa uma toxicidade ali, e aí esse micro-organismo fitopatogênico, ele não consegue avançar, posso dizer assim. Produz várias classes de antibióticos, dióxido polissacarídeo, e que isso induz uma chamada resistência sistêmica na planta. Então, isso é importante também. Produz alguns osmoprotetores, tá? Algumas enzimas antioxidantes, então esses fungos também produzem enzimas antioxidantes que atenuam esse efeito, principalmente quando há uma restrição hídrica ou metais, tá? Então, eles ajudam também através dessas enzimas antioxidantes. E uma coisa que a gente vai trabalhando há muito tempo é justamente na produção de enzimas de ciclagem de nutrientes, né? Então, o que a gente tem? Que esses micro-organismos, eles produzem várias classes de celulases, hemicellulases, proteases, ligninases, pectinases, e aí, a partir do momento que essa biomassa lignocelulose é quebrada em açúcares menores, como glicose, xilose, manose, essa planta consegue absorver. Então, elas fazem parte em todo o processo de ciclagem de nutrientes, que é algo que nos interessa bastante. Ainda, na produção de enzimas, a gente tem as enzimas que são responsáveis pela proteção, tá? E aí entram a classe das quitinases, das nagases, tá? Das glucanases, que são importantes no controle de fitopatogênicos. Só um minuto aqui, que é meu... Aqui. Ok.
Tá? Então, esses fungos, gente, eles fazem isso, tá? Então, quando eles são inoculados nessas sementes, eles podem produzir várias moléculas que ajudam, né, então, a inoculação desses fungos, que é o que interessa. Eles podem ser inoculados em sementes. Essa planta, então, a partir do momento que ela vai crescendo com esse fungo junto, esse fungo vai produzindo essas moléculas de interesse, como, por exemplo, ele pode melhorar a arquitetura das raízes. Olha só, um fungo com controle inoculado, dá para ver que o volume da raiz é maior. Isso dá, basicamente, pela produção de ácido indolacético, que é o AIA. As raízes maiores, eles conseguem aumentar a absorção de nutrientes. Esses fungos, através da produção de ácidos orgânicos, enzimas, aqui ó, solubilização, mineralização de siderófilos, eles aumentam a absorção de nutrientes, fósforo, potássio, tá? Que é importante para o crescimento, né? Então, aqui o ácido indolacético. Além disso, ele aumenta a fertilidade do solo, então garante com que esses ciclos biogeoquímicos sejam muito mais regulados, né? Nutrientes. E essa fertilidade se dá, então, por essa classe de enzimas que eu havia dito anteriormente, ó. As enzimas do ciclo do fósforo, né? Então, a gente pode dizer fosfatase e fitase, e outras do ciclo de carbono, né? Amilase, xilanase, e aqui, no caso, a protease quebra de proteínas. Então, eles produzem todas essas moléculas, tá? E isso impacta diretamente no aumento do rendimento, dos grãos, desenvolvimento de uma planta mais saudável e, consequentemente, da dependência, né, do menor desses fertilizantes ou esses insumos agrícolas. E a gente não pode esquecer também da enzima ACC-deaminase, né, que em condições de estresse, seca, salinidade, presença de metais, ele também modula aqui a quantidade do etileno. Bom, então só para mostrar para vocês o que acontece quando um fungo ele produz AIA, qual que é o impacto para a planta. Então aqui a gente tem, olha só, as raízes nessa planta. Isso aqui é um meio sólido mesmo, isso é bem simples, só para mostrar para vocês. As raízes aqui bem mais profundas, mais fraquinhas, e quando ele é inoculado com um micro-organismo produtor de AIA, ele aumenta a formação de raiz, tá? E isso tem um impacto muito importante na produção de biomassa, né? Então aumenta muito mais, absorve mais nutrientes, enfim. Olha aqui a diferença também, né? Então uma raiz bem mais fininha, bem pobrezinha, e ela muito mais incorporada, ok? Bom, então, o que a gente tem que entender, né? Que é interessante, sim, buscar micro-organismos que possam ser utilizados na agricultura, né? Que podem produzir moléculas de interesse biotecnológico e que, de uma certa forma, elas são consideradas como insumos biológicos. Então, a gente está substituindo aquele insumo químico, que são aqueles fertilizantes químicos, por insumos biológicos, né? Então, isso impacta diretamente numa produção muito mais sustentável ecologicamente e minimiza o impacto, então, desses fertilizantes e dos agrotóxicos, que é algo que nos preocupa muito. Então, é importante prospectar esses micro-organismos que têm essa capacidade. Só para vocês terem ideia, de 2006 para 2019 há um aumento, né, no número de registro. Esses micro-organismos, então, eles precisam ser validados, tá, pelo MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, até realmente se tornar um produto que possa ser comercializado. Então, o que a gente precisa fazer para que o Brasil continue a crescer e qual que é a alternativa para isso, né? Primeiro é buscar micro-organismos que tenham essas características e que possam ofertar, né, que tenham capacidade de se tornar um produto biotecnológico. E também selecionar isolados adaptados ao nosso clima, né? E não adianta a gente querer que lá nos Estados Unidos eles prospectem essas moléculas, sendo que a nossa realidade é muito diferente. Então, a gente tem que prospectar e cuidar, né, com todas essas mudanças climáticas. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês alguns dos nossos achados. Então, o que a gente faz no começo, né? A gente primeiro tem que prospectar, a gente tem que encontrar esses micro-organismos em locais específicos. Foi isso que a gente fez, tá? Então, vou estender um pouquinho esse trabalho, que rendeu resultados interessantes, foi um egresso de doutorado do nosso programa, que é o Rodrigo, tá? Então, ele prospectou numa área aqui em São Gabriel do Oeste, que é uma região que tem grande quantidade de plantio de soja, e ele isolou nessa região, nessa fazenda experimental,
66 micro-organismos utilizando meios específicos, porque a gente queria só tricoderma, a gente não estava querendo os outros fungos, a gente queria fazer um trabalho em que a gente tivesse alinhado tricoderma, que é um bom controlador biológico, né, para fitopatógeno e promoção de crescimento vegetal. E isso deu para a gente o primeiro artigo da tese dele, né, que foi justamente isolamento, identificação de novas linhagens de tricoderma com potencial para biocontrole de micro-organismos patogênicos e promoção de crescimento vegetal em soja. Então, esse foi o primeiro trabalho dele. O que foi feito nesse trabalho, né? Então, ele prospectou, ele isolou 66 fungos do gênero Trichoderma, os outros a gente não trabalhou. Ele fez um screening de antagonismo contra aqueles que eu apresentei no início, na Macrofomina, Fusarium, Sclerotinia. Então, ele viu que ele era um bom controlador. Ele trabalhou otimizando a produção de AIA, que é o composto indolacético, e observou também a capacidade de solubilização de fosfato, utilizando fosfato tricálcico como fonte de fósforo, tá? Além disso, ele caracterizou esses isolados em relação à seca, níveis alterados de pH, salinidade, temperatura e na presença de agroquímicos. E ele viu que esses isolados têm uma característica interessante, porque eles suportam todas essas condições extremas. Feito isso, então, nós chegamos a 3 linhagens interessantes, que são chamados de T8, né, que é um virídeo, um rhizia e um longibrachiatum. Então, esses fungos foram identificados molecularmente, tá? Então, houve identificação. Ele pegou esses fungos, então, ele semeou e viu se esses fungos, junto com a semente de soja, se ele interferia na germinação, né, porque isso pode acontecer, e se ele coloniza aí a semente. Então, tivemos resultados bons, e aí, feito isso, então, ele fez um experimento em casa de vegetação, experimento estado inicial de crescimento da soja, e ele inoculou, então, essas sementes com o micro-organismo, e depois de aproximadamente 20 dias, 25 dias, porque foi estágio inicial, ele analisou a quantidade de flavonoides, clorofila, carotenoides, compostos fenólicos das plantas, né, das folhas, e fez também todos os parâmetros pós-colheita, que a gente fala, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, esses fungos, então, só para mostrar aqui como ele é bom controlador, então aqui, por exemplo, são os fitopatógenos, e aqui o GT seriam aqueles 66 fungos lá, a gente escolheu os melhores, e aí a gente observa que esses fungos, então, eles impedem o crescimento desse fitopatógeno. O 38, o 8, por exemplo, ele toma toda a placa, né, o GT32 também, então tá vendo que ele vai, então, impedindo o crescimento desses fitopatógenos. Então, isso a gente já sabe, na literatura já é muito bem estabelecido que os tricodermas são bons controladores, tá? Mas não se sabe se ele é bom promotor de crescimento vegetal, então são coisas um pouquinho diferentes. Nós analisamos também os isolados agroquímicos, né? Então, pegamos alguns agroquímicos que são utilizados aqui no nosso estado amplamente, né? Então, inseticidas, herbicidas, fungicidas, e vimos se esses tricodermas isolados, eles conseguem crescer na presença desses agroquímicos, né? Porque o solo, ele, de uma certa forma, ele tem, né, esses agroquímicos que foram incorporados aí. E a gente viu que ele tem ele é relativamente tolerante a esses agroquímicos, né? Então, aqui a gente tem um controle. Esse teste foi feito tanto em placa como pela redução da resorina, que é para ver morte celular, né, em meio líquido. E nós vimos que foi testado 2 doses, né, de fosfato para esse trabalho, e aí a gente observou que na maioria dos agroquímicos testados, os fungos crescem de uma forma bem satisfatória, o que era interessante, né? Então, assim, conseguem crescer na presença desses agroquímicos. A gente viu também que ele se destacou na produção de AIA, né, composto indolacético, então aumentando aí, possivelmente, que a gente vê as raízes, né, por essa produção do ácido indolacético, aumentando o tamanho e o volume da raiz, e além disso, esse fungo, ele se destacou como um bom solubilizador de fósforo, tá? Então, através de mecanismos que seriam, através de mecanismos de produção de ácidos orgânicos e das enzimas da ciclagem do fósforo, que seriam basicamente as fitases e fosfatase.
tá? Então, a gente viu que a inoculação das cepas produtoras de AIA, eles melhoram a arquitetura da raiz, né? Então, melhora a absorção, mesmo em condições estressantes. Ele consegue absorver fósforo, tá? E então, esses 3 isolados são interessantes e foram os escolhidos. Então, daqueles 66, a gente chegou nesses 3 aqui, interessante. E daí a gente fez, então, aquele experimento em casa de vegetação, que eu falei para vocês, né, em estágio inicial da soja, e depois analisamos os parâmetros pós-colheita. Então, quais são os parâmetros bioquímicos que a gente analisou, né? Então, na folha, a gente analisou conteúdo de clorofila, carotenoide, flavonoide, fenólico e proteínas, e observamos que, então, olha aqui, a clorofila, né, então, dosagem de clorofila, a gente viu que aqui é o controle, então, seria a semente sem nada, né, sem nenhum fungo, nada, e aqui seria inoculado com o GT8, com o 31, com a 32, e a gente fez uma co-inoculação, seria a mistura desses 3 fungos. E em todos os parâmetros analisados, a gente viu que houve um aumento na produção. Então, houve um aumento na produção de clorofila quando essas sementes são tratadas com esses micro-organismos. Então, sim, eles agem como promotores de crescimento vegetal. A mesma coisa aconteceu, os carotenoides, a diferença não foi tão significativa, somente para co-inoculação, mas houve um aumento significativo na produção de flavonoides, de compostos fenólicos e proteínas que não houve um impacto, não houve um incremento na produção, tá? Quando a gente junta todos esses resultados num PCA, a gente vê que realmente os nossos fungos tiveram sucesso, tá? Então, olha o que acontece aqui. Aqui nós temos o nosso controle, que é a semente sem nenhum micro-organismo, e aqui em cores diferentes, a gente tem aqui em azul com o G32, aqui nós temos, aqui no meio, né, nós temos o GT8, o fungo, né, GT8, aqui o G31, e aqui a co-inoculação, quando a gente mistura todos. Todos os parâmetros foram alterados na presença desses fungos, tá? Então, produção de compostos fenólicos, clorofila, flavonoide, proteínas, tá? Aqui massa de raiz, tamanho, produtividade. Então, a gente mostrou que realmente, quando você inocula esse micro-organismo, ele tem um impacto muito positivo na produção vegetal, ok? Então, foi isso que a gente fez, ó, a gente fez a coleta desses micro-organismos, a gente fez um screening dessas características de promoção de crescimento vegetal, levando em consideração, primeiro, controle de fitopatógeno, seria o biocontrole, produção de ar e utilização de fosfato, e aí a gente fez, então, a padronização in vitro, né, e teste em greenhouse, né, que seria em caso de vegetação, e esses parâmetros pós-colheita e bioquímicos que eu apresentei para vocês. Então, nós estamos aqui, tá? Então, esse primeiro artigo, ele descreve esses resultados. Mas a gente pensou assim, será que esses micro-organismos, quando em grande escala, eles vão ter a mesma resposta? Né? Será que se a gente sair de uma escala em laboratório e for para campo, eles têm essa resposta interessante? E foi isso que a gente fez nesse outro trabalho, né, que está em vias de publicação. Então, a gente pegou esses tricodermas, tá? Que a gente observou que era um bom solubilizador de fósforo, e a gente foi para campo e analisou os parâmetros bioquímicos e de produtividade. Então, esses micro-organismos aqui, esses GT8, 32 e 31, a gente testou para mais uma gama de fontes de fosfato, de outros, para ver se realmente ele solubilizava bem esse fósforo. A gente otimizou novamente a produção do AIA, a gente estudou, né, quando eu falo a gente, o Rodrigo, né, a produção de sideróforos, que é importante na relação de íons, principalmente do ferro, e a gente validou se a produção da ACC-deaminase, porque como a gente queria ir com esses micro-organismos para campo, em campo a gente tem todas as alterações climáticas, né? Então, será que ela produz essas enzimas e isso tem um impacto positivo na produtividade? Então, ele padronizou tudo isso, foi feito um inóculo, tá? Em solo, e esse solo, então, esse experimento foi feito em Chapadão, né, que é uma fronteira agrícola grande no nosso estado, utilizando duas concentrações de fertilização. Então, o solo precisa ser fertilizado, né, então a gente usou dose completa e meia dose, para a gente quer saber, será que quando você utiliza meia dose do fertilizante, o fungo consegue suprir
essa necessidade, né, desse fertilizante? E foi isso que a gente fez, né? Então, plantou. Esse experimento foi repetido 2 vezes em 2 anos consecutivos, no ano de 2020 e 2021, e depois 21, 2, 23, tá? Porque a gente tem que validar esses dados. No primeiro ano foi feito só produtividade, no segundo ano a gente fez também alguns parâmetros importantes, né? Então, você semeia, né, esse fungo, a gente sabe que ele é um bom solubilizador, então ele utiliza esses fertilizantes. Depois de 45 dias de semeadura, a gente fez uma coleta dessas folhas e do solo, porque a gente queria saber qual seria o impacto na produção de clorofila, carotenoide, flavonoide, compostos fenólicos, açúcares totais e aminoácidos, e também de enzimas antioxidantes, né, catalase, enfim. Então, foi feita essa dosagem, e do solo. Então, a gente queria saber como que está sendo essa resposta aí nessa ciclagem de nutrientes. Então, quais são as enzimas que foram dosadas de solo? Então, fosfatase ácida e alcalina. Ácida porque os fungos, eles têm uma característica de uma acidez. Então, as bactérias, elas têm um comportamento mais alcalino, enquanto os fungos são mais ácidos. Então, a gente quis dosar os dois, né? A fitase, gente, ela é um tipo de fosfatase, né? Ela é mais específica para a clivagem do fitato. O fitato no solo, ele é incorporado na matéria orgânica, na biomassa microbiana, nos resíduos, né? Então, esse fósforo está todo incorporado. Então, o que o fungo faz? Ele produz essas enzimas e libera esse fósforo para ser absorvido. A gente testou também as NAD desidrogenase, FDA, para ver a atividade microbiana total, e enzimas da ciclagem de carbono, né, glicosidase, amilase e xilanase do solo. Então, ele foi, como eu havia dito, esse experimento foi repetido 2 vezes, tá? Um experimento bem trabalhoso. Então, ele foi semeado, né? Então, as sementes foram inoculados com os fungos, tá? Em laboratório. E essas sementes, então, a gente dá um tempo, a gente usa um carboximetilcelulose, que é para esse fungo, então, aderir a essa semente, e foram semeadas manualmente em blocos totalmente casualizados, tá? Então, utilizando 2 dosagens de fertilizante, dose completa, que é 400 quilos por hectare, e meia dose, né? Então, a gente queria saber como que o nosso fungo se comportaria em meia dose. Semeou, e aí depois as amostras foram colhidas, né? No primeiro ano, então, a gente fez só produtividade, juntamente com o professor lá de Chapadão do Sul, para ver produtividade mesmo, e no segundo ano a gente fez, além da produtividade, para ver se realmente eles são bons, a dosagem de todos aqueles parâmetros bioquímicos. Quando a gente pensa nas análises enzimáticas do solo, então, o que a gente fez, né? Houve a dosagem de fosfatase ácida, alcalina e fitase, então essa que são as enzimas importantes na ciclagem do fósforo, né? E a gente observou que, em todas as condições, quando você suplementa com os fungos, houve uma melhora, tá? Então, por exemplo, aqui, o que a gente tem, né? Em preto, a gente tem dose completa, né? Sem nenhum inoculante, somente o bradyrhizóbio, né? Porque a soja precisa da inoculação do bradyrhizóbio junto. Aqui dose completa de 400, aqui meia dose 200. Então, sem os nossos fungos. Aí a gente pegou e inoculou com os fungos. Então, a gente dosou os G38, 31 e 32. Vocês percebam que em todos os casos, né, houve um aumento na atividade enzimática. Isso que a gente infere? Que esse fungo, então, está produzindo essas enzimas, está quebrando, né, está ajudando na clivagem ali desses compostos fosfatados, disponibilizando mais fósforo para a planta, o que é muito interessante. Isso acontece tanto para fosfatase ácida como para fosfatase alcalina. Então, houve um incremento aqui nas atividades. Isso tanto para a dose completa quanto para meia dose, tá? A fitase é a mesma coisa. A fitase, o G31, então, foi um arraso, né? Porque, assim, olha o tanto em dose completa e meia dose, ele produz a mesma quantidade de fitase, o que é muito importante. Você imagina você reduzir 50% do uso de fertilizante, tem um impacto muito positivo. Aí nós dosamos também atividade de desidrogenase total e FDA para ver atividade microbiana, então a gente pode inferir
que o aumento da atividade dessas enzimas, consequentemente, é um aumento da atividade microbiana total, e das enzimas da ciclagem de carbono, que a amilase, que é a quebra do amido, também houve um aumento, da xilanase, que é uma enzima responsável pela quebra da hemicelulose, que está presente ali no resíduo lignocelulose, e da glucosidase, que é uma enzima-chave no processo da quebra da celulose, porque ela é a enzima que participa da quebra final, quando ela libera a glicose para a planta, né? Então, sim, os nossos fungos melhoram a atividade. Houve uma pequena diferença, né? Para uma enzima, talvez um fungo foi melhor, para outro, né, outro parâmetro, mas no geral a gente teve um incremento significativo. Então, o que a gente pode dizer? Que houve um aumento da atividade das enzimas fitases e fosfatases no solo, quando inoculados com tricoderma, que são importantes para a ciclagem do fósforo. A mesma coisa para a glucosidase amilase, importantes no ciclo do carbono, e a atividade desidrogenase pode sugerir, então, a gente sugere, né, que houve um aumento da atividade metabólica da população microbiana do solo. Então, você melhora a saúde do solo. A análise das folhas também, então dosamos clorofila, carotenoide, flavonoide, composto fenólico, açúcar total, aminoácido livre, tá? Então, aqui das folhas. Em todos os parâmetros analisados também houve um aumento, se a gente observar comparado ao controle, né? Então, aqui nosso controle, quando a gente pensa em 400 preto, né? Com dose completa, a gente tem um aumento aqui, GT31, aqui meia dose também, olha, meia dose também ficou um espetáculo, né? Então, é isso. Aqui, para carotenoides, então, são parâmetros importantes que a gente infere que os nossos fungos, eles podem induzir um aumento desses metabólitos e que, então, tem um impacto positivo no crescimento e desenvolvimento vegetal. Dosamos ainda as enzimas antioxidantes, né? Então, dosamos aqui a catalase, olha só, né? Então, no controle, olha como no G38, por exemplo, houve um aumento na produção de catalase. Então, isso é importante para evitar aqueles danos oxidativos, né? Que as células passam constantemente. A mesma coisa foi para a peroxidase e ascorbato peroxidase, tá? Então, essas são as análises que foram feitas na folha. Muito trabalhoso isso, só para observar, fazer uma observação aqui. Aí, trouxe só essa figura aqui, que é para mostrar que houve um peso aqui da planta também teve alteração quando tratado com o nosso fungo, né? Então, aqui o controle, né? Aqui tratado com G38, com 31, 32, sempre comparando dose completa e meia dose, óleo 32, né? Então, teve uma diferença bem significativa aqui no aumento, aqui das raízes, tá? Então, de fato, os nossos fungos, eles são bons, né, para produção dessas moléculas, né? Então, a gente entende que esses isolados, né, apresentam característica de promoção, tanto nos testes in vitro quanto in vivo, né, que a gente levou para campo, e eles, então, podem ser recomendados para um possível produto comercial. É um passo adiante. É aí que a gente está, né? Então, no primeiro trabalho, a gente coletou e isolou micro-organismos, a gente fez um screening das características de promoção, a gente fez os testes na greenhouse, né, no primeiro momento, então esse aqui deu o primeiro artigo, e a gente foi para campo, então, para validar esses resultados. É assim que a gente vai construindo, né, um produto biotecnológico, né? Bom, qual que é o passo, e talvez o mais difícil, né? Seria, então, validar esses micro-organismos, essas moléculas, para um possível produto biológico, e aí recomendar ele como insumo agrícola. Esse passo é longo, né? Então, porque a gente tem que fazer outros testes em outras regiões, e a gente tem que conhecer um pouco mais, nível molecular, esse micro-organismo, né? Então, técnicas ômicas serão muito bem-vindas nesse momento aqui, porque a gente pretende desvendar um pouco mais dessas características, né? Através de genômica, transcriptoma, enfim, tá? Então, nesse trabalho foi isso que a gente fez. Um outro trabalho, que a gente já está quase terminando aqui, também foi com um fungo, né, que é um penicílio crisógeno, e a gente queria saber se esse fungo, ele tem a característica de tolerar salinidade, né, então a gente fez lá a fertilização, né, e aqui a gente fez, foi um trabalho um pouquinho mais antigo, para salinidade. Esse penicílio, ele foi prospectado no Pantanal da Inhacolândia, num trabalho muito antigo, né, então a gente tem uma coleção aqui
dos nossos fungos, de fungos que foram isolados do Pantanal. O Pantanal, como ele tem um regime de seca e cheia, né, então ele tem as baías, né, que na época da cheia elas ficam, né, cheias de água, e depois na seca elas diminuem, né. E essas baías, elas têm uma salinidade bem alta, né, então por conta desse regime de seca e cheia, então os micro-organismos que estão ali, né, todo o microbioma, eles têm que tolerar essas oscilações. E esse penicílio, ele foi isolado dessa região, tá? Lá do Pantanal da Ecolândia. Outro trabalho a gente fez no Cerrado, né? São fungos do Cerrado. Aqui um fungo do Pantanal. E a gente viu, né, nesse trabalho, foi feita a molecular dele, que esse fungo, ele tolera condições salinas, o que é interessante, né? Porque a gente vê que o solo está se tornando cada vez mais salino. Foi feito todos aqueles parâmetros bioquímicos, né, produção de AIA, solubilização, sideróforos, enfim, e em caso de vegetação, a gente observou que em milho, né, o fungo ajuda essa planta a tolerar níveis altos de sal. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, aqui tamanho, né, só para os parâmetros finais, a gente tem o milho, o controle, né, então, a gente tem um controle sem só a semente do milho, e a gente fez aqui o micro-organismo Penicillium inoculação, né, que a gente chama de 34P. Aqui já viu que houve uma diferençazinha, que não foi significativo, mas houve um incremento na produção. Tudo bem? Tamanho da raiz. Aí a gente viu que suplementando com sal, né, esse experimento, então, a gente foi suplementando com sal, e a gente viu que o micro-organismo, ele consegue reverter um pouquinho em concentrações de 150 milimolar de sal, o que é uma concentração muito alta. E na concentração de 300 milimolar também, né, quando comparado ao controle, o nosso fungo melhora aqui, a arquitetura. Na biomassa total, né, quando a gente pega total, massa seca, né, da planta, a gente vê também que aqui nosso controle, né, inoculado, também melhora, mas em condições de salinidade, a inoculação com o nosso fungo, ele consegue reverter um pouquinho o efeito desse sal, isso para 150, para 300. Biomassa seca, a mesma coisa, tá? Então, ele consegue reverter um pouco essa salinidade, tá? Ok? Bem interessante. E outro experimento que foi feito também agora é um aspergillus, também do Pantanal, tá? Da Inhacolândia, um fungo que a gente não conhecia muito bem as características, e ele se mostrou bom produtor de várias moléculas, inclusive de prolina, que é interessante, de enzimas, e quando a gente fez o experimento na planta, a gente também viu que ele é muito bom, como aqui nesse caso só foi promoção de crescimento vegetal, a gente não trabalhou com nenhum tipo de estresse, tá? Então, células inoculadas, aqui foi feito com feijão, então a gente sempre, cada hora a gente faz uma coisa, soja, feijão, milho, enfim, e a gente viu que quando esse feijão não é inoculado, né, só semeado, e inoculado com o nosso, aqui é o inoculante comercial que se usa, e a gente fez uma comparação do nosso inoculante comercial com o nosso fungo. Ó, o nosso fungo foi melhor do que o inoculante comercial. Isso é muito bom. Você imagina que isso aqui já está no mercado sendo comercializado e vendido a preço de ouro, né? Então, o nosso fungo tem, sim, um potencial, ok? Então, esses principais resultados que a gente tem, né, nesses últimos 3 anos de trabalho, o que está em andamento, para a gente finalizando, né? Esses são trabalhos de alunos vinculados ao PMBQBM, tá? Tem alunos trabalhando, minha aluna de doutorado avaliando o efeito de tolerância de tricoderma a metais, porque eu falei para vocês que o metal é um problema, né? O solo cada vez mais contaminado com metal, então a gente quer descobrir isso aqui, como que eles podem reverter o efeito desses metais. A gente está trabalhando em fungos promotores de crescimento vegetal em condições de estresse hídrico, seca. As mudanças climáticas, né, cada vez mais a gente tem que se atentar a isso, o mundo está ficando cada vez mais seco, né, então a gente tem que ter estratégias para isso. E também tricodermes solubilizadores de fosfato em condições de estresse ambiental geral, né, só solubilização, mas também restrição hídrica na presença de agroquímicos e sal. Então, esses são os 3 projetos de alunos de mestrado, de doutorado aqui, da Isabela, aqui da Samanta e do João, que estão em andamento, tá? Ano que vem eles já devem terminar.
E outro trabalho que a gente tem feito, que está começando, né, mas que a gente vai ter resultados bons, é junto com o pessoal do Ribeirão Preto. Ele é um projeto financiado é um temático da FAPESP de mudanças climáticas, né? Então, o que a gente vai fazer, né, nesse experimento? A gente quer ver a inoculação de azospirillum, né, em sementes de forrageira braquiária, né, em condições de mudanças climáticas. Então, é o chamado Tropteface, é um sistema computadorizado, né, que tem no Brasil, me parece que é o único que tem, onde ele simula condições de aumento de temperatura de 2 graus e de aumento de CO2, tá? E aí ele pode fazer separadamente só aumento de temperatura, só aumento de CO2 ou acoplar os dois, tá? Então é todo computadorizado, né? Então aqui são as parcelas, né? Que é onde vai ser assemeado a braquiária na presença de azospirilo, tá? E simulando então essas mudanças climáticas, só para vocês terem ideia de como que é, né? Então é tudo computadorizado, então esses sistemas aqui, eles aumentam a temperatura, o CO2, né, o concomitante, e eles são todos computadorizados e que a cada 15 segundos, a cada 15 minutos são captadas algumas informações, então é tudo computadorizado, com temperatura, umidade do ar, enfim, tá? E o que a gente quer saber? A gente quer saber se os nossos micro-organismos, quando associados a essas cultivares, né, no caso braquiária, se eles têm o efeito de reverter esse aumento de temperatura e emissão de CO2, tá? Então, é bem interessante aqui o sistema. E eu acho que era o que eu tinha que falar com vocês. Agradeço mais uma vez aqui o convite, né, feito pelo Malson, feito pela coordenação geral, e eu estou à disposição, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Muito obrigada. Tem uma pergunta. Claro! Eu até coloquei por escrito, quanto tempo você estima entre a coleta até chegar na comercialização de um micro-organismo viável? Olha, no mínimo 5 anos. Eu estimei 6. Acho que eu sou mais otimista. De 5 a 10 anos. Porque, primeiro, a gente tem que validar esse produto, né? No caso, esse micro-organismo, em várias regiões do país. Porque não adianta a gente querer comercializar um micro-organismo que só funciona para o Centro-Oeste, porque a gente fez esses experimentos na região específica de Chapadão do Sul. Então, foi repetido 2 vezes, no mesmo local. Então, primeira coisa que o Ministério da Agricultura ele vai exigir com que a gente faça esse experimento em várias regiões do país, sul, sudeste, e biomas diferentes também, para ver se tem uma resposta. Né? Então, isso tem que ser repetido pelo menos de 2 a 3 vezes. E passar pelo Ministério da Ciência da Agricultura também não é tão fácil assim, né? Então, esse é um entrave aí. O que tem sido feito há bastante tempo são parcerias com as empresas, né? Porque o Brasil tem muitas empresas que comercializam esses insumos biológicos. Então, algumas parcerias aí para eles validarem, porque eu tenho que ter a área, né? Até validar, eu tenho que ter uma fazenda, por exemplo, ou um espaço grande para poder implementar esses micro-organismos. Mas a gente já tem vários, a Embrapa trabalha bastante com isso. Vocês já fizeram alguma coisa na área de café também, não? Café não. Café não. A gente está começando, né? Tem uns 5 anos, mais ou menos, que a gente está trabalhando com isso. A gente já fez feijão, a gente fez soja, milho, né? Milho dá uma resposta muito boa para estresse, mas agora a braquiária, né? Mas a gente está buscando aí novas parcerias, né? Porque não é fácil também. Uma coisa é você fazer em casa de vegetação, que a gente consegue fazer aqui mesmo, em Campo Grande, né? Outra coisa é quando você leva para campo. O trabalho em campo ele é bem árduo, então a gente precisa de colaborações, né, nesse sentido. Mas é em torno de 5 a 10 anos. Tá bom? Obrigado e parabéns pelo trabalho, está muito bonito.
Muito obrigada, eu. Mais alguma dúvida? Alguém? Eu queria só um questionamento. Ah, Juan, por favor. Claro. Boa tarde, Anos, são 12h20. Parabéns, professora Fabiana, pela sua apresentação, muito interessante. Eu tenho uma pergunta. Na sua opinião, você acredita que esse tipo de fungos poderiam crescer, se desenvolver de forma natural no solo, sob determinadas condições de plantas? Por exemplo, durante o consórcio, sistemas consorciados, pode uma combinação de plantas, por exemplo, milho com feijão caupi, por exemplo, ou feijão caupi com algum capim, sobre algum determinado sistema de consórcio, uma combinação específica. Esse tipo de fungos, como o tricoderma, pode ser beneficiada, aumentada a sua proliferação? Eu pergunto isso porque é interessante esse tipo de tecnologias que a bioquímica nos mostra, não? E essas tecnologias são muito mais voltadas para a agricultura massiva, de grande produção, não? Mas eu pergunto assim, e um agricultor familiar, um agricultor que não tem acesso a essas tecnologias, pode talvez melhorar a sua produção através de outro caminho, por outro caminho, através de uma combinação de um sistema consorciado? Não sei se a pergunta foi clara. Sim, sim, eu acredito, e de uma forma muito tranquila, não vejo problema algum, principalmente com os fungos do gênero Tricoderma, porque a gente já sabe há anos, né, a capacidade desses micro-organismos como bons controladores de fitopatógeno. Então, eles trazem saúde para o solo, né, então todo o processo de ciclagem de nutrientes é realizado por esses micro-organismos. Então, esse consórcio, eu não vejo problema algum, tá? Acho que seria sempre muito bem-vindo. Agora, o que a gente tem que ter em mente é que a gente está trabalhando com linhagens selvagens, né? Não houve nenhuma modificação genética nesses micro-organismos. A gente não otimizou nem nada, né? São estirpes selvagens. Mas, sim, podem ser utilizados, sim. Sem impacto negativo algum. A gente sempre faz também alguns testes de citotoxicidade, né? Porque os referis sempre vão perguntar: mas você utilizou esse micro-organismo para melhorar o incremento aéreo, né, da planta? Será que esse micro-organismo não produz alguma toxina? Né, em alguma aflatoxina? Os aspergilos, por exemplo, eles produzem muita aflatoxina, né? Então, em sementes, por exemplo, em amendoim, feijão, aquilo que dá aquele cheiro característico do aspergilos, né? Então, algumas linhagens, eles produzem toxinas, tá? E aí a gente tem que só se certificar disso, de que eles não produzem nenhuma molécula que tenha um impacto negativo, tá? Tanto para a saúde do solo, como a saúde vegetal e saúde humana, né? Porque isso vai chegar até alguém. Mas, então a gente faz esses testes também de citotoxicidade. Mas eu vejo com bons olhos isso. Principalmente na agricultura familiar, né? Que é algo até mais fácil. Sim. Não sei se eu respondi sua pergunta, Juan. Sim, professora, obrigado. Tá, E parabéns pelo seu trabalho. obrigada eu. Mais alguém teria dúvida? Alguma Só um dúvida? comentário. No caso do café, por exemplo, você tem a ocratoxina, que ela pode aparecer em algumas condições de umidade maior na secagem do café. E é um problema seríssimo. Aqui no Brasil, não, porque a etapa de secagem do café costuma ser numa época bem mais seca do que em outros países. Mas já tem casos de contaminação por ocratoxina no mundo e o pessoal, todo mundo fica de cabelo em pé com ela. Sim, sim, esse é um cuidado mesmo que tem que se tomar. Obrigada pelo comentário, Ademário.
Sim. E aí, uma dúvida particular minha, assim, esses benefícios, eu acho que foi falado, mas só para deixar mais claro, esses benefícios que são encontrados com uma determinada espécie, eles podem ser expandidos para outras, ou pela mesma espécie, mas em outros biomas, ou tem que ser testado caso a caso? Sim, sim. Quando a gente faz um experimento, né, a gente usa sempre, por exemplo, aquele experimento do feijão, um inoculante comercial, né? E, lógico, ele já é um comercial, mas ele é utilizado em vários biomas, tá? O que tem que fazer são testes, né? Mas quanto mais próximo o bioma, vai ser melhor. Mas esses micro-organismos são muito adaptáveis. Então, eles facilmente se adaptam a... Tanto que o primeiro trabalho, né, a gente viu se realmente esses tricodermas, eles toleravam condições extremas, né? Então, a gente trabalhou com o efeito da temperatura, com o efeito do sal, com o efeito de agroquímico, composição de solo, para ver se ele tinha uma ampla atividade, porque não adianta a gente fazer uma coisa que é muito restrito, né? Mas eles, sim, eles se adaptam muito facilmente. Não sei se foi isso. Não, foi. Mais alguém teria dúvida? Se não, pelo avançado da hora, né, a gente gostaria de agradecer imensamente a professora Fabiana e ao professor Malson, né, pela oportunidade de a gente conhecer um pouco mais do que é desenvolvido aí, né, pelas as pesquisas que estão, né, em curso. Né, acho que nosso objetivo, né, com esses seminários integrados está sendo amplamente atingido, então agradeço demais, agradeço a todos pela presença, né, e já os convido novamente para o nosso próximo seminário daqui a 15 dias. Eu que agradeço. Um abraço a todos, né, e até a próxima. Obrigada, gente, um abraço para vocês. Um abraço, até mais.